Olá, boa tarde. Eu dei uma entradinha ao vivo, mas por algum motivo aqui tudo travou, não estava vendo você que quer chegar aqui no nosso encontro, no nosso bate-papo ao vivo. Sejam todas bem-vindas, já estou olhando aqui tanto no computador quanto no celular. Como está a sua presença aqui? Eu sei que você teve que abrir mão de alguma coisa para estar com o seu tempo super precioso aqui comigo e eu te agradeço muito. Te agradeço muito por saber que o seu tempo que é tão importante, você deixou casa, comida, roupa, criança no colégio, na escola, né? Ou então seu filho já tá com você e tá na soneca, tá tudo bem. Sei que você se desdobrou e eu fico muito feliz. Sejam todas bem-vindas, estão assinando para mim. Eu não vou correr o risco de pular o nome de alguma, né? Alguma mamãe, papai, ou vovó, ou vovô. Então eu vou deixar você aqui comigo, né? Assinando para todas. E vai ter um dia que a gente pode fazer uma chamada, hein? Uma conversa com você, mamãe, que quer conversar aqui comigo, para falar um pouquinho como tá a sua rotina na sua casa, para poder me contar como está a alimentação por aí e como ao vivo eu vou te ajudar. Lembrando que quando você faz a sua pergunta, você ajuda também outra mamãe. Você ajuda outra mamãe que quer ter vontade de saber sobre aquilo, quer ter vontade de tirar uma dúvida, mas que tem vergonha ou que não quer perguntar. Pergunte. Eu sempre vou falar para você, pergunte, porque só com a sua pergunta que eu vou entender o que acontece por aí. Eu não tenho como saber se você não me contar especificamente o que acontece na sua casa. Então, eu tô aqui para te ouvir. E o assunto de hoje, mais do que pertinente, aconteceu no Story, no Reels que eu tava fazendo aqui. Viu um Story que depois virou um Reels, porque as mamães estão reclamando para mim muita irritabilidade da criança. E hoje eu tive mais um atendimento online na hora do almoço. E essa mamãe virou para mim e falou que quando fala não para a filha dela, não, você não vai fazer isso. Nossa! A menininha, que ainda tem quase 2 aninhos, então ainda não tem um vocabulário muito extenso, se irrita completamente. Então hoje é a prova viva mais uma vez da criança irritada. Tudo bem ficar irritada por levar um não, porque as crianças não sabem levar não e devem levar para aprender o sim e o não, mas porque a irritabilidade é muito grande, não é só um desconforto, assim, minha mãe falou não para mim e eu vou ficar chateada, não, é empurrar, é bater, é se jogar no chão, e isso é crescente, cada vez mais as crianças estão neste comportamento. Então eu quero que você se pergunte, isso é só um comportamento pertinente à idade ou o cérebro do seu filho está tão pobre em nutrientes que ele não está sabendo lidar com essas questões? Então algo que era para ser mínimo se transforma máximo porque o organismo está deficiente. E agora eu não sei se eu falei para você uma grande surpresa. Eu não sei se você que está aqui, mamãe, já se atentou para isso. Como que eu estou alimentando o meu filho? Como está a nutrição do meu filho para que eu dê para ele um momento estável, um estágio estável? O que eu estou dando para o meu filho se alimentar que vai me proporcionar bem-estar, qualidade de vida, rendimento escolar, humor adequado? O que eu estou dando para o meu filho está construindo ou destruindo a infância dele? É uma pergunta dura, é uma pergunta difícil, mas é uma pergunta necessária. E eu adoro essa frase que ela é minha, que eu falo, a construção do hábito alimentar ou a destruição do hábito alimentar começa na infância. É na infância que se constrói ou se destrói um estilo de vida saudável. É claro que quanto mais cedo você começar, mamãe, melhor. Mas não pense que o seu filho sendo maior, 10, 11, 12, 13, 15 anos, que ele não possa mudar. Ele pode. Você vai precisar saber que neste momento ele tem mais vocabulário, ele tem mais voz ativa, ele tem mais conhecimento e ele tem mais participação. Então não é como um pequenininho que você conduz ludicamente para comer uma fruta, com brincadeiras e incentivos, mas sim com conhecimento, seu filho mais velho também é capaz. A boa notícia que eu te dou é que o nosso paladar ele é modificável a todo instante.
Se você começar a comer só coisas azedas, você vai gostar do azedo. Se você continuar no paladar doce, você vai ficar agarrada aí. Ao mesmo tempo que se você começar a comer coisas amargas, os amargos vão se tornar para você mais naturais e para o seu filho também. E é assim. Então as nossas papilas gustativas que estão na nossa boca, elas vão se transformar conforme o estilo de vida, conforme o hábito. E não existe essa de, a criança tem paladar doce. Hoje eu fiz um atendimento também a uma criancinha, uma menininha que não come doce, não gosta. Já teve acesso ao doce e não gosta. Dá uma lambida na bala e cospe. Dá uma lambida no pirulito, mamãe, não quero. Entende? Então não existe essa de criança ter paladar doce. Ah, eu sou uma adulta com paladar infantil. Quem é que nunca escutou isso? Isso é muito comum. Ah, eu sou assim porque eu tenho paladar infantil. Quem que inventou que o paladar infantil é paladar doce? Só se for a indústria. Que eu acabei de postar um Reels que tudo de criança tá bonitinho. Tudo de criança tá coloridinho, tá com personagem da Disney em alta, tá com pecinhas colecionáveis, tá com edição limitada. E isso, meus amores, é gatilho pro nosso cérebro. Se eles lançam um biscoito edição limitada, isso gera desejo por aquele biscoito. E certamente não é um biscoito saudável, porque pacotes não são saudáveis muitas vezes, ultraprocessados, né? Feijão tá no pacote, o arroz tá no pacote, é saudável, mas os ultraprocessados que foram adicionados de muitos aditivos químicos, conservantes, estabilizantes, corantes, estes alimentos têm o apelo da indústria para serem coloridos e edição limitada. Para o seu filho olhar lá um biscoito tal, recheio tal, edição limitada, vem com adesivo colecionável. Ah, pronto. Você ou seu filho vão se apaixonar e vão querer fazer essa coleção. Eles sabem o que fazem e nós também temos que saber o que a gente faz. Porque quando você dá esses alimentos para o seu filho e você está só alimentando o ciclo da irritabilidade, você não parou para pensar nisso. Você tá achando que ele tá irritado porque ele tá dormindo pouco, e sim, dormir pouco causa irritabilidade. Mas o dormir pouco é por quê? Porque não tá se alimentando bem. Eu vou te contar aqui nutrientes essenciais para você melhorar a qualidade de vida do seu filho, para você melhorar o humor do seu filho. Criança não tem que ficar irritado por qualquer coisa. Criança não tem que ter uma irritabilidade extrema. Criança não tem conta para pagar, não tem tudo que a gente tem como adulto de responsabilidade. Eles estudam e obedecem a Deus e aos pais. Ah, o meu filho já que é muito irritado. Nossa, parece... A gente tem um livro aqui em casa que chama A Coruja... Nossa, esqueci o nome da coruja agora. A Coruja Ranzinza. Coruja Ranzinza. É, meu filho parece a coruja ranzinza, vive de cara feia, vive irritado, só fica bonzinho se eu faço o que ele quer. Mas aí, quem não fica, né? Bonzinho fazendo tudo que alguém pede. Então, não é motivo de você dizer não pro seu filho e ele se rebelar. Não, ele vai ficar chateado sim, você ainda explica. Filho, você tá frustrado, filho, você tá triste, filho, você tá chateado. Porque a mamãe falou não e é não. Agora com chuva a gente não vai desenhar no quintal. A chuva vai molhar o papel e é não desenhar dentro de casa. E aí você vai acolhendo. Nunca é também, você não vai lá fora, para de chorar, que bobeira, menino. Não, porque a criança não se conecta desse modo. Ela se conecta com aquele comando breve e bem certeiro que você vai dar. E eu quero te contar esses nutrientes. Você vai falar assim, ah, Jaque, então quer dizer que eu mamãe, eu tô falando com você, eu mamãe Jaque, você mamãe, Aline, Isabela, Mari, Joelma, todas que estão aqui. Eu e você, mamãe, eu estou afirmando que os nossos alimentos oferecidos para os nossos filhos potencializam a irritabilidade. E se você quer sair dessa manada, daquelas mães que seguem o que todo mundo faz, porque eu tô na correria, porque eu não tenho tempo, porque eu não gosto de cozinhar, porque o meu filho dá trabalho, porque o meu filho é diferente, Jaque, e ele é desse jeito desde bebê, aí a mudança fica difícil, porque ela não acontece em você.
para refletir e acontecer no seu filho. Também no atendimento hoje, uma mamãe me disse, enquanto ela esteve irritada na mesa da refeição, fazendo com que a filha dela comesse, e aquilo causando um estresse e um desconforto, a filha dela só se afastava da comida a ponto de não comer nada durante o dia, nada. Não tomava café da manhã, não almoçava, não lanchava, e à noite era uma mamadeira, porque ela, mãe, ficava totalmente aflita com a criança que não comeu o dia inteiro. Então, ela dava uma mamadeira, porque senão ela não ia conseguir dormir com tanto peso na consciência. Entende? Então, ela me disse que a filha dela é muito irritada. Já que minha filha é muito irritada. Não tem nem 2 anos. E é muito irritada. Então, eu te afirmo que a nutrição do seu filho vai refletir em maior ou menor irritabilidade. E ele tem direito a ficar chateado, ok? Quero deixar isso claro para você. Eu sou saudável, minha filha é saudável e nós temos momentos que a gente tem desencontros. Eu quero isso, ela quer aquilo e a gente faz o que é o melhor para as duas, sem explosão, sem gritar, sem empurrar, sem bater porta, sem se jogar no chão. Não tem. E não vai ter. Porque a gente escolheu esse estilo de vida. Então, mamãe, olha o que eu vou dizer para você como é importante. Quando você pensa na irritabilidade, eu escrevi. Eu precisei escrever porque eu sabia que aqui era muita informação para dar para você. Eu sei que eu falo muito, eu sei que eu gosto de conversar, eu sei que eu gosto de fazer uma troca com você. Acho que se eu pudesse, eu abriria live todos os dias. Depois a gente conversa sobre ter mais lives pra gente. Então, quando eu penso, a irritabilidade é dita como manha, mas ela não é manha. Ela é um estado em que a criança está pedindo ajuda. O cérebro da criança está pedindo ajuda porque ele não sabe verbalizar o que está acontecendo propriamente dito. E aí eu falo pelos menores, 1, 2, 3 ou 4 anos, não vai saber te dizer o que exatamente está acontecendo para você poder consertar. Ele vai se desenvolver como pode. Cada criança tem o seu modo. E a irritabilidade, ela é constante. Constante desde o amanhecer. Quantas crianças eu já atendi que a mãe falou, Jaque, eu não vou nem acordar o meu filho. Se eu acordar, é melhor eu não fazer isso, porque eu vou perder a minha manhã inteira. E aí a atividade que eu tinha que fazer com ele não vai dar certo. É ou não é verdade? Conta pra mim, quero te ouvir. Que eu tenho Mica, Flecas, tenho Roseli, tenho Sou Maridori, tenho Aline, tenho Jo, Geno, Mafaia, temos a professora Natália, temos Janas, temos Maria Emília, Janira, Sinara, Ana Maria, Ateliê, Adriana, Andréia, Niltinho. Conta pra mim, você já se deparou diante dessa situação? Do seu filho ficar tão irritado quando acordar que você preferiu nem fazer isso? Você preferiu não mexer com o seu filho para não criar uma briga? Para ele não vir com tudo em cima de você? E você nem deu motivo para isso. Mas é o cérebro, é o corpinho do seu filho, é o modo como ele está conseguindo expressar que ele não tá legal. Só que esse não tá legal não é só você pensar na situação, é você pensar na matéria-prima. É você pensar exatamente o que você está dando para o seu filho, que está fazendo com que ele esteja nutrido ou desnutrido. Olha que interessante, a carência de proteínas e de gorduras boas atrapalha o cérebro do seu filho. Porque quando você não tem gorduras boas ou as proteínas em quantidade adequada, que são justamente a formação dos neurotransmissores, eu coloquei aqui, serotonina e a dopamina. Gordura boa, ômega 3, salmão, sardinha, gordura boa de uma carne de qualidade, da carne de músculo. Quando você não tem essa matéria-prima para poder formar os neurotransmissores do humor, do bem-estar, você não tem uma criança com bem-estar. Azeite. Será que o seu filho come esses alimentos? Ou será que ele come um macarrãozinho cozido em água e sal? Porque nem azeite pode ter. Será que tem salada para o seu filho? Uma saladinha com fio de azeite? Será que tem um ovo? Ai, se você soubesse o quanto um ovo é essencial. Você jamais deixaria faltar para o seu filho ovo na alimentação dele. Você não deixaria faltar porque tem um custo acessível
e tem uma riqueza nutricional exemplar. E tá ali dentro da gema do ovo a gordura boa. Não vai fazer mal para o seu filho, salvo a criança alérgica ao ovo. Entenda que tudo que eu conversar com você, eu tô falando para a maioria das crianças que seja ali dentro de nenhum espectro, nenhuma síndrome e nenhuma alteração que impeça. Então, para o seu filho que não tem nada disso, ovo é essencial. Quando uma criança come ovo, nossa, eu coloco café da manhã, coloco jantar, coloco lanche da tarde. É claro que eu não dou ovo o dia inteiro, mas eu privilegio o consumo do ovo. Eu faço questão de dar essa atenção, eu faço questão de frisar isso com a mãe e dela não passar um dia sequer sem ovo para essa criança. E essa criança não vai enjoar, porque pode até ser um bolinho de banana ou um bolinho de maçã, a presença do ovo. Pode ser uma crepioca, então entende que não é comer um ovo propriamente dito e puro, é ter uma preparação com. Então, mamãe, fica anotando tudo que a gente está conversando aqui. Depois eu coloquei baixos níveis de magnésio, de ferro e de zinco. O que esses 3 nutrientes fazem? O que esses 3 minerais fazem? Olha, regula o estado emocional do seu filho e o sistema nervoso central. Eles estão ali, ó, diretamente no fundinho do cérebro do seu filho, ajudando a manutenção do estado de humor adequado. Ajudando na manutenção e evitando a irritabilidade, evitando a fadiga cerebral e evitando a dificuldade de concentração. Então, ó, novamente, quando eu falo magnésio, ferro e zinco, de quem que eu falo? Eu falo de carnes, falo de vegetais verdes escuros, falo de frutos do mar. E agora, te peguei, hein? Vegetal verde escuro, nossa! Tem criança que só de ver um verdinho na comida, já, ó, empurra o prato todo. Tem criança que só de ver um verdinho, recusa a comida inteira. Imagina comer esse verdinho. Eu sei que para você ainda parece um milagre, mas é porque você tem que se mexer e levar o seu filho a comer os alimentos saudáveis. Com certeza o seu filho precisa se direcionar a esses alimentos saudáveis. E como é que vai ser? Vai ser com o seu conhecimento e condução. Ai, Sinara, que maravilha, que bom que você está gostando da live. Precisava ouvir? Então, ó, essa é a sua primeira, ou você já ouviu outras lives, mas de muitas. A gente se encontra semanalmente, às sextas-feiras, às 14 horas, para a gente conversar. É de forma semanal que você vai ter esse conhecimento e eu quero convidar você e as outras mamães e aqui, né, seguidores, a irem comigo lá pro meu canal do YouTube. Então, o canal do YouTube, você sabe do perfil do YouTube que vai ser ter conhecimento também com as lives completas. Eu salvo ela aqui, se eu conseguir. Às vezes dá, sabe que é alguma questão que a gente acaba não conseguindo salvar. E a gente vai ter mais um canal de comunicação. Miguel, assim mesmo, mas estou na luta. Ah, Oficina de São José, seja bem-vindo também. Tem uma outra Jaque aqui também. Jaque Nutrindo com Fé, olha que legal. Vou conhecer depois o seu perfil também. E falando para você, mamãe, é dia a dia. Altos e baixos tem pra gente como adulto, né? E a gente sabe exatamente o que a gente quer. Agora a criança não. A criança está em transformação constante, uma maturidade crescente. Seu filho com 4 anos é mais maduro do que com 3, mas não do que com 5. E não dá para você pular um degrau, que eu digo, que é um degrau da escada, pular de 4 para 6 anos, esquecendo dos 5. Seu filho tem 6, você queria que ele tivesse 7. Não. O grau de maturidade é pertinente à idade. E não sou eu que falo isso, são os estudos, são os livros. Eu já li muito livro sobre o cérebro da criança e eu tenho certeza do que eu te afirmo. O cérebro da criança está em constante amadurecimento e ele é pertinente à idade. Ah, Jaque, mas o meu filho parece um superdotado. Ele tem 8 anos, mas ele parece um gênio que tem 10 anos. Ótimo! Em todas as áreas. Na alimentação, no português, na matemática, nas ciências, no inglês, no espanhol, para tudo. O seu filho é um gênio. De 8 para 10 anos, assim, no estalar de dedos. Observa algum ponto de fragilidade normal.
normal, uma fraqueza. Eu tenho as minhas fraquezas, é claro que tenho, mas só que eu as fortaleço com as minhas prioridades, com as minhas fortalezas, né? Eu tenho as minhas fraquezas e fortalezas e sobressaio-me com as minhas fortalezas. E as minhas fraquezas só eu sei. E eu não vou focar nelas. Elas existem e eu dou uma reviravolta e vou para minha fortaleza de novo. Então, mamãe, o seu filho está precisando exatamente do que estamos conversando. Sem magnésio, sem ferro e sem o zinco, que são combustíveis para o cérebro, eu tenho muito prejuízo à concentração e irritabilidade e fadiga mental. Você já olhou para o seu filho e você falou assim, nossa, meu filho está esgotado hoje. Mas não é esgotado fisicamente, porque fisicamente criança não esgota. Criança saudável não esgota. A minha filha sai do colégio às 17 horas. Quando ela sai do colégio, eu falo, filha, vamos para casa, vamos tomar um banho? Não, mamãe, vamos jogar bola? Eu falo, oi? Fez ginástica artística de manhã ou natação, 2 esportes muito pesados. Foi para o colégio, às vezes tem atividade lá de educação física, ou mesmo tem uma parte de entretenimento de jogar bola. Quer chegar em casa e jogar bola de novo? Filha do céu, vamos tomar um banhozinho pra gente fazer uma leitura. Ah, mamãe, então vamos andar de bicicleta. Eu falo, não tô acreditando nisso. É porque fisicamente a criança raramente se esgota. Aí sim, quando ela tá doente. Mas o mental, ela pode ter um esgotamento que você não tá vendo. O seu filho pode ter uma fadiga mental que você não está percebendo. Aí sabe o que a gente faz como mães muito inteligentes? A gente bota um reforço escolar. E aí o reforço escolar vai exigir mais do seu filho. E o seu filho já estava esgotado. Quando você não foi lá na base, que é a alimentação. Reforço escolar é ótimo, é pertinente, é necessário para muitos casos. E também o reforço escolar é fundamental para todos os casos. Ômega 3 é maravilhoso. Sinara, a gente tem muito produto hoje bom, né? Ômega 3 infantil, que tem uma quantidade, né? Vamos colocar de 200 a 400 miligramas de DHA para a sua criança, mas você tem que buscar sempre selos de certificação desse produto, que ele é puro, e não ir naqueles produtos de muito baixo custo, né? Muito baixo custo é uma sugestão de que não é puro e de que não é tão bom assim, mas sim, as crianças deveriam fazer a suplementação de ômega 3. Para as mamães que estão grávidas ou amamentando, que façam as mamães a suplementação de ômega 3. Então, sabido que o seu filho precisa de gorduras boas, precisa de proteínas e precisa de minerais essenciais todos para o cérebro. Onde que a gente vai cair? Em 2 outros pontos muito importantes. Primeiro, intestino e microbiota intestinal. Jaque, o que é isso? É o que coloniza, é o que está ali dentro do nosso intestino. É a nutrição do intestino através das nossas bactérias. Bichinhos do bem, bichinhos do mal, só pra gente ficar bem lúdica a conversa. Bichinhos do bem, bichinhos do mal, que são bactérias boas e ruins e que estão em guerra. Pronto, guerra. Quando eu tenho as bactérias boas sobressaindo, eu tenho a simbiose, que é o meu equilíbrio. São fezes adequadas e intestino bom. Quando eu tenho as ruins prevalecendo, eu tenho a disbiose, que é o desequilíbrio intestinal. Intestino preso ou intestino solto, irritabilidade, e eu tenho essa criança com dificuldade para ir ao banheiro. Já ouviu falar assim, nossa, fulano tá enfesado hoje, Jesus, fulano tá enfesado. O que é isso, né, no ditado popular? É um indivíduo que tá com o intestino preso, tá cheio de fezes. E essas fezes, elas irritam o cérebro. Você sabia que a gente tem um eixo chamado cérebro e intestino, que estão intimamente ligados? Sim, passa um feixe direto pelo nosso corpo, que é do nosso cérebro até dentro do nosso intestino, e eles se comunicam. Ou seja, um cérebro irritado, um estresse no colégio, uma prova, um confronto com um amigo, vai lá para o intestino e irrita o intestino, que faz com que ele prende ou solte. Depende, tem criança que tem diarreia ou constipação. Ou o intestino preso por maus hábitos alimentares, por excesso de produtos ultraprocessados,
manda uma mensagem pro cérebro dizendo: eu tô preso, tá um O aqui embaixo. E aí o cérebro fica irritado. Você, mamãe, deve ficar irritada quando o seu intestino fica preso. Minha paciente de ontem é a mamãe de um paciente meu infantil, porque eu começo pelas crianças e as mães, graças a Deus, gostam do meu trabalho e também eu faço atendimento às famílias. Essa mamãe falou assim: Jaque, tem 5 dias que eu não vou ao banheiro. Eu falei: como é que você tá? Ela falou: tô muito mal. Tô com meu abdômen distendido, meu abdômen estufado, tô muito irritada, estou com insônia. Eu já sabia. Ela, hã? Falei: eu já sabia. Porque eu estudo, porque eu sei o que vai ocasionar este problema. Eu sei que quando você tá olhando só para um lado, meu filho tá irritado. Quando você tá olhando só para frente, o meu filho tá ruim na escola. Quando você tá olhando só para o outro lado, o meu filho está dormindo pouco. Não, eu tô olhando o conjunto. Um ser humano, para mim, ele é completo. Você nunca vai a um atendimento comigo presencial ou online que eu só vou falar de comida. Não. Eu teve até uma mãe que falou assim pra mim: Jaque, você me fala coisas que nem médico fala. E aí quando eu falo com ela, a gente fala de alimentação, de óleos essenciais, porque eu também sou aromaterapeuta, eu preciso dos óleos essenciais na minha vida, então eu passo esse conhecimento pra você. Ela falou assim: Jaque, nem médico nunca falou isso pra mim. Eles pegam os meus exames e fala que tá tudo bem. Pega os exames do meu filho, fala que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Agora, eu não sei por que os profissionais fazem isso. Não sei. Precisam estudar. Então, quando eu pego um exame e vejo uma criança aqui, ó, com baixa quantidade de zinco, vai influenciar no apetite, que o zinco fala muito sobre apetite, ele revela muito sobre apetite, ele vai falar sobre cérebro, sobre irritabilidade. E aí você vai procurar um médico, talvez tradicional, que vai medicar o seu filho. Enquanto isso, você poderia aumentar o número de crustáceos na alimentação dele. Colocar, sim, camarão. Talvez seja acessível para você poder colocar camarão na alimentação. Talvez seja acessível para você colocar verde escuro na alimentação. O molho de folha de couve aqui na minha cidade está R$ 1,39. Um conjunto com 4, 5 folhas de couve. Dá para comprar, né? Ah, Jaque, mas meu filho não vai comer. Opa, aí a gente tá falando de uma outra questão. A gente tá falando do seu modo de agir, de conduzir, de ser o exemplo e de ajudar o seu filho. E aí? Agora ele vai comer, né? Agora ele vai. E comendo essa couve, ele vai estar mais rico de nutrientes, micronutrientes, que são as vitaminas, que são os minerais, que é o ácido fólico, para diminuir a irritabilidade. E eu falo assim, como se fosse simples assim. Nossa, a Jaque é ótima para ensinar. É só colocar couve, é só colocar crustáceos, é só colocar gorduras boas, azeite. Mas aí você pensa, isso não é para mim. Porque meu filho não come nada do que a Jaque está dizendo. É aquela criança que come 5 alimentos. Batata frita que tem óleo de soja, irrita mais. É o macarrão purinho cozido em água e sal, que é pura farinha, irrita mais. É o biscoito recheado, repleto de açúcares, gorduras e aditivos químicos que vão transformando o corpo do seu filho em um viciado nesse tipo de produto. E você tá dando produto ultraprocessado, suquinhos de caixinha. Você fala: não, Jaque, mas é só uma caixinha na lancheira todo dia. Oi? Todos os dias a criança tem um suco de caixinha na lancheira. Não vai ter. Ele raramente vai ter o suco de caixinha na lancheira. E não é maldade. Não é maldade. É cuidado. A minha filha não tem. Aqui em casa tinha uma caixinha, 2, porque nós viajamos, fomos pra praia e eu levei água com gás, que eu gosto, e levei esses 2 sucos de caixinha pra ela tomou um, o outro voltou. Então, assim, quando você não cria hábito, mamãe, papai, o seu filho não vai ter. Essa postagem de hoje que eu fiz, quando eu falo do macarrão instantâneo, que agora ele vem com os personagens da Turma da Mônica, que criança que não gosta?
A criança não sabe nem o que tem lá dentro. Olha, mamãe, eu quero isso. Come e gosta. E a mamãe compra de novo, compra de novo, compra de novo. É indústria. A indústria tá nesse nível. E se a gente fizer o que ela quer, comprar estes alimentos, colocar dentro do nosso lar e dar para o nosso filho, você não vai poder depois querer plantar o ruim, que são produtos ultraprocessados, e colher o bem. Você quer plantar macarrão instantâneo e quer colher maçã. E quer colher couve. Não, não vai. Não vai, eu te dou a certeza disso. Então, não tenha em casa aquilo que você não quer que seja rotina para a sua casa. É abrir o armário, é abrir a geladeira e tudo que você encontrar você pode oferecer equilibradamente. Agora, quando você só tem o oposto, porque a vida te deixou levar em tanta correria e você é só agora que tá percebendo nessa live que realmente precisa mudar, você tem que fazer. Uma coisa é quando a gente não tem o conhecimento, outra coisa é quando a gente tem o conhecimento. Então, eu coloquei aqui um ponto muito importante, que além da gente falar desses produtos ultraprocessados, ricos em açúcares, ricos em produtos refinados, que só irritam o cérebro, como é que tá a água do seu filho? Nós temos uma necessidade diária enorme de água. Quando a gente não bebe, estamos falhando com o nosso compromisso com o nosso corpo. Porque a gente tem a saliva, a gente tem o suor, a gente tem a urina e a gente tem as fezes. São todos meios de eliminação de água. E aí, como que eu reponho? Só quando eu tenho a atitude de beber. Exceto o soro. O soro é uma outra questão hospitalar. Que até o soro para beber, até o soro em casa tem que ser bebido, né? Então, se eu não for tomar soro no hospital, porque aí a gente não tá doente, eu preciso de água. Seu filho, muito mais, porque a composição corporal da criança é mais água do que do adulto. E aí o que que acontece? Seu filho não bebe. Por quê? Porque ele tem suco. Porque o suco de caixinha na sua casa, como eu tenho famílias, que é o fardo de 2 fardos de 24 para não deixar faltar. Eu tenho família, te falo aqui com toda certeza, que compra fardos de suco de caixinha em excesso para não deixar faltar, porque a criança só gosta daquele sabor. Então compra várias caixas, porque quando vai no mercado de novo aquele sabor tá em falta. Mas a mãe se sente aliviada. Ai, eu tenho bastante em casa. Não, 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 não. Suco de caixinha não precisa nem ter. Não preciso abrir meu armário ali agora e achar um suco de caixinha ali. Não preciso. Se eu quiser oferecer à minha filha, eu faço um natural, sem açúcar e com fibras, nada de suco peneirado, é suco rústico, suco para mastigar e ainda assim é raramente. Na verdade, eu nem me lembro, tô aqui pensando, a última vez que a minha filha tomou um suco assim, nesse sentido de, exceto a praia, que foi domingo, eu fiz um suco porque a gente almoçou tomando um suco. Não, a gente não almoçou. Então, voltando para a nossa irritabilidade, o que eu preciso? De água adequadamente. E é oferecer mesmo para o seu filho o tempo todo. Ele tá pintando, desenhando, se for uma criança de tela, tá vendo vídeo, tá jogando videogame, tá vendo desenho, água. Água que não te deixa faltar, que a minha não sai do meu lado. A minha hoje é um chá. Chá sem açúcar. É um chazinho que eu adiciono a erva. Nem vai dar para você ver. Ai, Jesus, daqui a pouco cai no computador. Olha eu fazendo arte, né? Não, o chá tá lá embaixo. Mas não dá pra você ver direito. É porque tá escuro, né? Porque o chazinho é escuro. Então, ó. Você precisa beber, oferecer e incentivar o seu filho. É desse modo que ele cria um hábito. E você fala, bora filho, na hora de beber água, ó, tô olhando aí, dá umas 2 goladas de água, dá 5 goladas de água. Sem hidratação adequada, eu não tenho uma função cerebral ideal. Sabe uma coisa agora muito importante? Para tudo para você me ouvir. Vem cá. A dor de cabeça, ela pode ser proveniente da falta de água. Porque você tem uma baixa circulação sanguínea, você tem baixo fluxo e as suas veias e artérias são todas enrugadinhas, como se fossem desidratadas. Pensa no caule de uma planta. O caule da planta não começa a murchar quando ela está desidratada? Isso causa dor de cabeça. Seu filho tem dor de cabeça? Responde aqui para mim.
Bárbara, Ramos, Tati, Marcela, responde pra mim, porque até agora as mamães estão todas quietinhas aqui no chat. Você sabe que eu gosto de trocar informações, né? Você sabe que eu adoro falar, mas eu também adoro ouvir. E adoro ler, que é o modo que eu vou fazer aqui com você. Priscila, Sandra, Vanilde, Janiele, Gilma, fala pra mim. Seu filho tem dor de cabeça? Ó, então vou fazer o seguinte, enquanto ninguém respondeu, eu não falo nada. Eu preciso de você. Quero saber se isso acontece na sua casa. Você pode me dizer, já que ele não tem dor de cabeça, mas já teve. Ah, já que eu tô prestando atenção aqui agora, realmente, meu filho tem queixa constante. Eu já levei no oftalmologista, tá tudo bem com a vista, ele não precisa de óculos, glória a Deus. Mas ele precisa de água. Então, água é fundamental. Sem a água, a gente não tem nada direito, na verdade, né? Não tem o cérebro funcionando adequado, não tem os rins e também não tem, consequentemente, a função de fazer xixi, a função urinária e a função intestinal. Olha aí de novo, as fezes ressecadas. Fezes ressecadas porque não tem água para conduzir todo aquele bolo fecal, né? Bolo alimentar que virou um bolo fecal, para você poder conseguir eliminar. Ó, Benjamin tem 7 anos, não tem dor de cabeça, bebe água mais do que eu. Odeio refrigerante, de vez em quando toma suco natural. Andressa, maravilha. É isso aí. É uma criança de 7 anos em pleno desenvolvimento, precisando da ajuda dos papais, precisando da mamãe para ajudá-lo. Tá vendo? A Andressa é uma nutri. E ela, sendo uma nutri, já tá para si ensinando para o seu filho. Então, ó, bebe água tanto quanto ele. Então, se o Benjamin é um exemplo para você, segue ele. É o filho fazendo a nossa melhor versão, né? A minha filha também é a minha melhor versão em muitas coisas. Então, quero que você pense nisso, mamãe. Você que tá aqui agora já sabe desse cenário. O seu filho precisa de você e a irritabilidade dele é aguçada, ela é ativada com a alimentação, no sentido de baixos nutrientes, baixos níveis de gordura, baixas fontes de minerais. E eu quero que você, a partir de agora, tome essa decisão. Eu falo de bater no peito e falar assim, eu vou cuidar como prioridade da alimentação do meu filho. Nem todos os dias vai ser perfeito, mas eu vou querer fazer o melhor para o meu filho. Eu vou, no café da manhã, privilegiar estar com ele, se eu puder. Não posso dia nenhum de semana, mas o meu sábado e domingo com o meu filho vai ser para valer. Vai ser aquele que eu vou me dedicar, porque se eu não me dedicar, ninguém vai fazer isso por mim. Se o papai, se a vovó forem bem cuidadosos e dedicados, mas é do jeito deles. E cada um tem o seu jeitinho. Eu tenho o meu esposo tem o dele. Ambos cuidamos muito bem da nossa filha, mas com modelos particulares de ser. Ele no perfil dele, eu no meu, se completando e gerando o bem-estar da nossa filha. É isso que eu quero que você pense. Não foque só nessa ponta do iceberg que é onde seu filho está, no irritado. Desce a fundo do mar. E você sabe, né, que abaixo do mar o iceberg é uma grande, monstruosa rocha. E você tem que ir lá, nessa rocha. Ó, já tá aprendendo a ler o rótulo dos alimentos. Oh, meu Deus! Cada vez mais eliminando produtos processados e aprendendo a fazer as melhores escolhas. Então, como nutris, precisamos ser um exemplo, né? Claro! A minha filha dá receitas, dá aula de ultraprocessado. Não, filha, tia, isso aí tem aditivo químico. Quando ela fica me esperando trabalhar, ela fica dando um show com os clientes na recepção. Não, tia, isso tem muito aditivo químico. Não compra, não. E faz as crianças desistirem, porque de criança para criança, eles têm muito total ligação, né? Quando uma tia adulta fala, não come biscoito recheado, a criança, tá. Mas aí quando uma criança fala, não come não, isso é ruim, tem aditivo químico, a criança nem sabe o que é aditivo químico, mas a Maria Clara tá falando, a criança para de comer. É muito legal. Ah, que bom, Andressa, que você gosta. Então, você também tá conduzindo muito bem o seu filho. Parabéns. Eu gosto muito de saber que a mamãe que tá aqui com a gente agora tá diante de 2 nutris, né? Ela
vai ter esse conhecimento de saber que nós vamos ser o exemplo e a motivação dos nossos filhos. Não dá, pra gente finalizar, não dá pra você exigir do seu filho falar assim: filho, você tem necessidade de comer cenoura porque cenoura é fonte de vitamina A, que é importante para os seus olhos, para você não usar óculos, para você poder ver as formiguinhas do chão, filho. É por isso que você precisa de vitamina A. Aí você acha que a criança vai falar: mamãe, eu preciso muito de vitamina A, me dá cenoura hoje no almoço? Não. Você acha que o seu filho que está irritado, ele está no meio do furacão, irritado, frustrado, gritando, ele vai falar assim: mamãe, estou irritado porque eu não comi gorduras boas, eu não tomei hoje meu suplemento de ômega 3. Nunca. É nós, é de nós a partida. Então, mamãe, agora você tem uma grande missão. As minhas lives sempre têm uma grande missão. Rever principalmente estes alimentos com o seu filho. Quais estão ou não no dia a dia dele e quais você pode inserir mais facilmente ou mais dificilmente, mas você vai inserir. Então, se por exemplo, azeite, o seu filho não come salada com fio de azeite visível, você faz um ovo mexido com azeite, que aí fica tudo misturado. Você faz uma refeição, você refoga uma couve com azeite. Você vai pensar no azeite. Ah, Jaque, por exemplo, peixes. Ixi, sei lá que dia que eu dei peixe para o meu filho. Você faz uma preparação com peixe. Ou um filezinho de peixe grelhado, ou uma omelete com pedacinhos de peixe, ou umas tirinhas de peixes na airfry para ficar crocante. Você entende que você vai conseguir? Eu só preciso que desse lugar sentadinha você, comece a se mexer. E posso te contar? É um caminho sem volta. Cuidar da alimentação dos nossos filhos é um caminho sem volta e é extremamente gratificante. Eu sentar com a minha filha e ela se alimentar. Hoje ela teve a iniciativa no restaurante de pegar um cozidinho de repolho com cenoura e cheiro verde. E eu te pergunto, será que o seu filho num restaurante com tudo aquilo que tem, né? Tem batata frita, tem macarrão, tem berinjela, tem purê de batatas, tem dananana, o seu filho vai falar assim: eu quero esse cozidinho de repolho. Ixi, repolho é quase que um esquecido da sociedade, né? Falando em repolho, eu vou fazer meu chucrute daqui a pouco, que é um fermentado de repolho super potente para o intestino. Mas isso é outra live. A gente fala em outra live sobre alimentos fermentados, sobre como turbinar a saúde do seu filho através do intestino. Mas repolho, eu tenho criança que não sabe, nunca ouviu essa palavra. E aí vai comer repolho? Não vai, porque não tem segurança, não conhece o que está comendo. Então, minha filha teve essa iniciativa e comeu arroz, feijão, filezinho de peixe, purê de batatas, beterraba e refogadinho de repolho com cenoura ralada, feliz da vida. Então, eu quero que você pense nisso, turbinar a saúde do seu filho para você ter essa expansão de benefícios. Menor irritabilidade, melhoria do humor, melhoria do rendimento escolar, melhoria do comportamento, melhoria da aceitação do alimento, maior participação, maior conexão, mais saúde. Mais o quê? Mas quantas vezes eu vou nomear aqui para você? Então, mamãe, um beijo pelo seu encontro aqui comigo, parabéns por esse conhecimento. Como eu sempre falei, a mamãe que quer estar ao vivo comigo e que pode estar, porque muitas vezes se a live não ficar salva, esse conhecimento é seu e ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar esse conhecimento de você e é você que vai começar a virar o jogo aí. Quero que você se comunique comigo no direct, que você mande comentários aqui dessa nossa conversa, porque é dessa forma que eu vou entender aonde você tá, aonde você quer chegar e como que eu vou te dar as mãos para ir com você nesse caminho. Então, parabéns por estar aqui. Os minutinhos foram 40 minutinhos bem preciosos e 40 minutinhos do seu tempo eu sei que é muito importante. Então, obrigada mais uma vez. Estivemos pontuais, estivemos aprendendo e até o nosso próximo encontro. Até sexta que vem às 14 horas, sem falhar, ressalvo algum motivo muito grave, nós estaremos aqui. Tchau, tchau. Até o próximo encontro e bom final de semana para você.